Você me ouve? Oi, Tá ouvindo? ovo. Ah, beleza. Então vamos lá, pessoal. Nós hoje vamos fazer a peça, uma peça nova para vocês. A gente fez aqui ao longo dos encontros várias peças, fizemos já uma petição de contestação, apelação, fizemos embargos de declaração e todas aí o Gustavo Alves nos auxiliou bastante, acrescentando e muito com a parte processual civil e eu entrando com a parte do direito administrativo. Né, Gustavo? Fala com o pessoal enquanto eu É acho os isso aí, links da né? nossa aula. Vai lá, vai achando aí. Bom, a peça de hoje é uma peça muito cobrada em concurso, e a gente já vai identificar de imediato aí quando for. O próprio questionamento da assertiva é esse, justamente para se descobrir qual recurso a ser interposto. Então, a própria assertiva ela vai trazer para a gente muitos tópicos específicos que vão permitir que a gente identifique qual seria o recurso cabível aqui e como se fazia a fundamentação. Uma peça que não tem complicação, na maioria dos casos em que essa peça cai aí nas avaliações, ela vem com praticamente todos os elementos no próprio texto, sendo que o candidato precisa mais organizar aí a estrutura da peça do que se preocupar detalhadamente com questões fora isso. Então, a gente vai trazer aí para vocês um caso concreto, uma situação específica, e vamos aqui identificar a peça para vocês aprenderem aí a construir e trabalhar essa peça aí. E é uma peça, né, Agora é o caso, Gustavo, que quando ela cai, não é tão difícil acertar a peça, porque praticamente impossível errar, né? os comandos da questão vêm de um jeito que você fala, olha, não pode ser outra peça, né? Já chegou num nível É, do processo que não dá para voltar, só dá para ir dali em diante. E é é. uma das últimas peças também aí que a gente fala da advocacia pública. Claro que ainda cabe outros, mas assim, de peça mesmo, já estamos numa instância onde não tem muito o que fazer. Vamos trazer então o caso concreto para o pessoal? Bora lá, vamos lá, bota Vamos na lá, tela então. aí. Vou botar na tela aqui. Aí, agora sim. Então, olha só. Oficina de redação, recurso extraordinário. Tá até que o número da peça não era para estar não, mas já está aqui. Não, Houve a mas isso impet... aí para ele já vai ficar tranquilo, né? Porque a própria questão já vai dizer aí. Vai direcionar, olha só. Houve a impetração de mandado de segurança por Evaristo em face de uma alegada violação de direito líquido e certo atribuído ao presidente do INSS, consistente na recusa de nomeação do impetrante para o cargo público para o qual foi aprovado. Sustentou o impetrante que foi aprovado no concurso em quarto lugar para o cargo de técnico administrativo. Foram nomeados os dois primeiros aprovados após o que a administração promoveu o concurso de remoção para provimento de duas vagas, sem que tenha havido aprovados no referido processo. Alega que possui direito líquido e certo de ser nomeado, vez que se foram oferecidas duas vagas para remoção, é porque há necessidade do serviço, né, de prover aquelas vagas. Especialmente alegou que durante o prazo de validade do certame, que perdurou até 2 de julho de 2012, o INSS deflagrou concurso de remoção interna, onde foram oferecidas duas vagas para o cargo no qual o impetrante foi nomeado, foi aprovado e classificado. Afirma que dentro do prazo de validade do concurso surgiram duas vagas que foram destinadas à remoção interna. Todavia, ultimado o procedimento à remoção, nenhum servidor se habilitou para a lotação, permanecendo as vagas abertas. No mérito, a sentença considerou que, de acordo com a jurisprudência, o candidato aprovado em concurso público possui direito líquido e certo à nomeação, se no prazo de validade do certame surgem novas vagas para o cargo para o qual ele foi habilitado, e a administração pública efetuou contratação temporária para o exercício das funções, em lugar de nomear os aprovados. No caso em tela, considerando que o oferecimento de dois cargos para remoção, se liga, tá? Que é remoção, comprova não só o surgimento das vagas, mas também o interesse da administração em provê-las. Estão postas as condições necessárias à aquisição do direito à nomeação por parte do impetrante. A contratação de servidores temporários a que se refere o arresto subtranscrito, ou a requisição de servidores comissionados, embora seja relevante quando se trata de vagas recém-criadas, notadamente por revelar o interesse do seu provimento,
e a existência de recurso para custear as despesas aí decorrentes, revela-se despicienda em casos como o presente em que os cargos vagos já integravam a estrutura administrativa, com a respectiva remuneração devidamente incorporada às despesas correntes da entidade. Assim, por configurados os requisitos para o impetrante ver reconhecido direito à nomeação, quais sejam a aprovação em concurso público, o surgimento da vaga e manifesto interesse da administração em ter a vaga provida, foi concedida à segurança nos autos para determinar ao presidente do INSS que proceda a nomeação do impetrante para o cargo. Em seguida, foi interposta a apelação pela Advocacia Pública e o tribunal entendeu que, comprovada a existência de vaga no prazo de validade do certame, revela-se o interesse da administração pública no seu provimento, ensejando, por conseguinte, a nomeação de candidato aprovado em concurso público válido. Considerando que já foram nomeados o primeiro e o segundo classificados, e depois surgiram duas vagas, o impetrante que ocupava o quarto lugar para o campus estaria dentro do número de vagas disponíveis. Entendeu também que a discricionariedade do administrador público consubstancia no exame de conveniência e oportunidade em prover o cargo público, porém não afasta o controle judicial da legalidade desse juízo discricionário, visando proclamar as nulidades e coibir o abuso de poder. Ao final, negou o provimento, a apelação e a remessa oficial. Considerando o pré-questionamento da matéria, interpunha um recurso cabível dirigido ao STF. Pessoal, rapidamente aqui, deixa eu fazer um resumo do que aconteceu aqui no caso. Então foi a lide levada ao judiciário, porque uma pessoa fez um concurso para 4 vagas, um concurso para várias vagas, né? E ele ficou em quarto lugar. Ele não estava, deixa eu só voltar aqui nos elementos, né? Foi aprovado em quarto lugar, né? Mas aqui não, ele não estava aparentemente dentro das vagas, né? Era uma vaga só e ele ficou em quarto. Era uma vaga e ele ficou em quarto. Embora, né, nomearam dois, e, segundo o autor do mandado de segurança, o impetrante, tinham mais vagas. Quais eram essas vagas? Vagas disponíveis internamente no órgão, e tanto é que fizeram concurso de remoção e ninguém se habilitou para aquelas vagas. Imagino que seja um lugar muito ruim e ninguém quis ir. Então ele alega que tem vagas disponíveis, tanto é que ofertaram concurso de remoção e, a princípio, estavam até fazendo convocação de terceiros, né, convocação de temporários para ocupar aquela função. E por isso ele entrou com mandado de segurança alegando que a abertura do concurso de remoção demonstra que tem vagas no órgão e aí surge o seu direito à nomeação. Surge, então, já que tem vagas disponíveis, o direito à nomeação. O juiz concedeu a segurança, a Advocacia Pública, né, a Procuradoria-Geral Federal, entrou com a apelação, perdeu na apelação. E a matéria foi pré-questionada, ou seja, ela foi debatida no acórdão recorrido. A matéria que dá oportunidade a um recurso para as vias especiais foi discutida. Então, cabe a você agora, advogado público, fazer a defesa das matérias de fato, de direito e a matéria processual e levar o recurso à instância cabível. E aí, Gustavo, qual seria então aqui a peça cabível? Eu vou pedir só uma gentileza para você, volta lá naquela telinha que eu vou afastar um peguinha, pode ser a última tela lá do nosso justamente no questionamento da assertiva, né? Pode ir, pode passar mais um. Sim. Aí, exatamente aí. Aí, considerando o pré-questionamento da matéria, interpõe um recurso cabível dirigido ao Supremo. Bom, qual é o problema que a gente... Claro que vocês, já identificando o caso aqui, não teriam essa confusão. Mas hoje a gente poderia falar de recursos dirigidos diretamente ao Supremo. E aí pode voltar comigo aqui, Gustavo. Recursos dirigidos ao Supremo, a gente poderia... Bom,
A gente poderia destacar aqui o próprio recurso extraordinário, que é o objeto da nossa assertiva aqui, mas também a gente poderia destacar o recurso ordinário. E pode ser que o candidato tenha alguma dificuldade, nossos alunos com certeza não têm essa dificuldade, porque a gente deixa isso bem claro em sala de aula, sobre a diferença do cabimento do recurso ordinário e do recurso extraordinário. Os dois podem ser dirigidos ao Supremo. O recurso extraordinário só é dirigido ao Supremo, o recurso ordinário ao STJ e ao Supremo, conforme a previsão constitucional. Agora, a grande particularidade é, para cabimento de RO para o Supremo, dentre as hipóteses constitucionalmente previstas, nós temos a figura do mandado de segurança. Mas olha o problema. Cabe RO, recurso ordinário, para o Supremo, quando houver decisão denegatória proferida por Tribunal Superior em única instância. Em única instância, ou seja, são processos de competência originária dos tribunais superiores, onde se denega mandado de segurança, mandado de junção, habeas data e habeas corpus. As decisões denegatórias destes remédios constitucionais em competência originária de tribunal superior, ou seja, processo atuado, iniciado em única instância, caberá RO ao Supremo. Então, não confundam o fato de ser um mandado de segurança, que é o objeto aqui da assertiva, né? O fato de ser um mandado de segurança e a decisão ter sido concessiva. Não confundam, não cabe RO quando a decisão é concessiva da ordem, sim quando ela é denegatória, além, é claro, de todos esses outros requisitos. Então, aqui ficaria claro para a gente que o recurso cabível não poderia ser outro, senão o recurso extraordinário. Era esse ponto aí que eu queria... Só uma colocação aqui, rápida, Gustavo. Pessoal. A Leine colocou aqui, né, se não seria RESP. No caso aqui, a depender do contexto da questão, também poderia ser RESP. Porque, inclusive, você vai lembrar a gente, eu não lembro de cabeça, que tem, inclusive, súmula que fala que quando tem matéria para RESP, recurso especial e extraordinário, tem que interpor os dois, isso se mantém ainda, né? Né? Enunciados 126 da súmula do STJ e 283 do Supremo. E aí, se você não interpõe o RE... Obrigatoriedade de interposição conjunta de RESP e RE, exatamente. RESP e RE. Mas por que a gente colocou aqui o recurso ao STF, ao Supremo Tribunal Federal? Porque como se trata de uma simulação de uma prova de concurso, no concurso ele não poderia deixar aberto. Então a gente direcionou para que fosse ao STF, e aí seria um RE, mas a questão aqui, por tratar também de cargo público, talvez aí até uma discussão sobre a remoção que está na lei federal, caberia a interposição de RESP a depender do caso, mas que a gente resolveu direcionar para o recurso extraordinário, tá bem? E o próprio fundamento do acórdão foi... O próprio fundamento específico do acórdão foi a matéria constitucional. Sim, sim. Foi o fundamento constitucional, né? E... A questão do direito líquido e certo, né? Isso, direito líquido e certo específico foi direcionado ao fundamento constitucional, inclusive amplamente já reconhecido no Supremo em questões de repercussão geral voltadas para esse tema de nomeação e posse, direito líquido e certo, expectativa de direito, isso tudo hoje definido no âmbito do Supremo, mas também, é claro, definido pelo STJ quando se chega. A grande preocupação que a gente precisa ter aqui no campo das provas é que, para vocês terem uma ideia, a confusão entre cabimento de RESP e RE é tão grande que o próprio Código de Processo Civil permitiu a fungibilidade desses recursos. Você interpõe um recurso especial, se for o caso de extraordinário, você complementa com a repercussão geral e depois sobe ele ao Supremo. Ou o contrário, se você interpuser um recurso extraordinário e for caso de RESP, o Supremo também pode levar esse recurso ao STJ para que ele julgue esse RE como se RESP fosse. Então, realmente, a configuração prática, tanto é verdade que se vocês forem no STJ, vocês vão encontrar questionamento dessa matéria, se vocês forem especificamente ao Supremo, também encontrarão no Supremo a matéria sendo discutida em recurso extraordinário. O diferencial aqui é que nós já deixamos claro qual recurso cabível e qual recurso, ou melhor dizendo, qual instância nós queríamos que vocês levassem
esse questionamento, tudo bem? Claro que se fosse interpor um recurso especial, a gente teria que fazer referência a uma norma federal ou alguma legalidade de norma federal ou princípio da legalidade, o que evidentemente geraria a interposição de recurso especial. Mas a gente direcionou aqui o nosso foco, o nosso objetivo para o recurso extraordinário. É isso aí. Então, já que se trata de um RE, nós vamos na aula de hoje colocar para vocês a estrutura do RE, vamos trazer até a fundamentação para vocês, e na aula que vem vocês vão ver a correção, mas o que vocês têm para fazer como dever de casa de hoje até terça que vem é você fazer a peça na sua casa. Não adianta você chegar e só você assistir a aula, poxa, legal, é facinho, aprendi. Se você não sentar e escrever, na hora você vai travar. A gente desenvolve a peça fazendo. A gente aprende a andar de bicicleta andando de bicicleta. A gente aprende a praticar qualquer coisa praticando. A peça é a mesma coisa. Então a gente vai trazer para você aqui toda a estrutura da peça, trazer a fundamentação. O que você tem que fazer em casa é você pegar o esqueleto e você montar a sua peça. Claro que trazendo mais fundamentação, dando ali o seu toque, a sua escrita, para que você tenha prática. Porque você tem que escrever, senão chega no dia do concurso, as ideias dão o nervosismo, você fica tenso, as ideias não vêm, e aí você não consegue começar a escrever. E quando você, numa prova, começa a escrever, isso vai trazendo mais ideias. Inclusive eu, no meu dia a dia, quando eu faço os meus pareceres, às vezes eu fico preso a ficar lendo o processo, lendo, e aí eu falo, cara, vou começar a escrever. Porque quando eu começo a escrever, tudo vai se encaixando. O que eu estava achando muito complexo ali na leitura, muitas informações, eu começo a escrever, as ideias vão vindo, vão surgindo, e depois até para retomar a leitura e entender o processo, fica mais fácil. Então tem que sentar e escrever para treinar e as ideias virem. Então na estrutura do RE, eu vou jogar aqui na tela para vocês, na estrutura, então a peça nossa aqui é um recurso extraordinário, RE, vou botar aqui, ó, recurso extraordinário. E o RE, Gustavo, como é que é a estrutura dele? Tem folha de rosto? Tem folha de rosto, né? Hoje, quando a gente faz a estrutura do recurso extraordinário, a gente precisa colocar uma folha de rosto nele. Essa folha de rosto, ela é uma praxe jurídica, né? A gente não encontra necessariamente a previsão de necessária folha de rosto nesses recursos, mas é claro, ele é um recurso que, da mesma forma que os recursos dirigidos a instâncias diferentes, ele precisa de uma folha de rosto. E com relação ao endereçamento, eu vou pedir, Gustavo, que você coloque aí na tela para a gente, para o pessoal acompanhar aí conosco, o artigo 129 do nosso Código de Processo Civil, melhor, 1029. Tá na 1029 tela, do nosso Código de Processo Civil. Bom, o endereçamento do recurso extraordinário, ele leva em consideração a disposição do caput desse artigo 1029. Então, para a gente saber para quem vamos dirigir o nosso recurso extraordinário, está aí a resposta para a gente nesse caput do artigo 1029. Quando ele diz para a gente que o recurso extraordinário e o recurso especial, os dois têm o mesmo direcionamento, eles serão, nos casos previstos na Constituição, que são as suas hipóteses de cabimento, serão dirigidos ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, né? Então é importante, pode até copiar isso aí, Gustavo, aproveita que você já colocou. Isso aí é o direcionamento da nossa petição. Esse é o endereçamento da nossa petição do recurso extraordinário. Então, basicamente, quando você fizer referência, você vai fazer referência a ele, presidente ou vice-presidente. É presidente ou vice-presidente? Os dois, não. Quem define isso são os regimentos internos dos tribunais. Provavelmente, se a questão não disser nada para você, pode dirigir ao presidente sem problema algum, ou se a questão não fizer nenhuma referência, pode dirigir ao presidente. Então, não é que você tem que dirigir aos dois presidentes, mas sim que você precisa fazer o direcionamento dessa peça, de modo que você coloque aí, a questão não apareceu nada de quem faz essa admissibilidade, porque quem vai definir isso
é o regimento interno. Só tomem cuidado, é claro, que se você estiver fazendo, e aí eu vou falar agora, evidentemente, de uma visão mais técnica, né? Se você estiver fazendo um concurso estadual para uma procuradoria estadual, evidentemente que você vai interpor esse recurso, perante o TJ Bahia. Você vai ter que saber no Tribunal de Justiça da Bahia quem que faz esse juízo de admissibilidade, que é, no caso, o presidente do TJ Bahia, né? Então é interessante vocês terem conhecimento disso, ainda que de uma forma mais simples, porque aí você só tem um direcionamento, que é o TJ Bahia, né? E claro, esse presidente ou vice-presidente a que ele faz referência, só acrescentando lá na nossa anotação, Gustavo, é o vice-presidente do Tribunal ACO, do Tribunal Recorrido, ele deixou lá, né? Então, só coloca entre parênteses aí do lado pra gente, TJ, não, pode colocar, TJ ou TRF. TJ ou TRF, depende do caso. Aqui seria TRF, ou né? TRF. Nesse caso nosso é TRF, só botando aí para eles, porque é INSS, né? Só lembrando vocês que é INSS, competência específica da Justiça Federal, então seria um Tribunal Regional Federal. Então você identifica qual é o Tribunal Regional Federal, evidentemente essa informação vai estar na nossa assertiva, e coloca ali, excelentíssimo senhor presidente ou vice-presidente, conforme o caso, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Pronto, aí você já coloca aquilo ali, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, já coloca o direcionamento. Então, isso aí já é a base específica do nosso recurso extraordinário, que é o endereçamento da nossa peça. Tranquilo? Volta lá, Gustavo, para a gente continuar. Então, essa folha de rosto, ela inicia, evidentemente, com esse endereçamento da peça. Agora, para você até colocar de uma forma mais específica, isso aí vai botando aí. Outro ponto que a gente coloca na folha de rosto é a qualificação. Então, a gente vai fazer aqui, isso é praxe jurídica, né? Evidentemente que esses dados já constarão na nossa assertiva. No caso aqui, a nossa qualificação do nosso recorrente é o INSS, e como recorrido nós temos o Evaristo, né? Então, a gente faz aquela estrutura básica que a gente sempre coloca nessas qualificações. INSS, pessoa jurídica de direito público interno, com sua sede no Distrito Federal, Brasília, Distrito Federal, representada pela Advocacia Geral da União, representada pela Procuradoria Geral Federal, que no caso do INSS, se você estiver fazendo um concurso para procurador federal, que é um cargo separado, evidentemente você vai estar defendendo interesses de autarquias e fundações públicas, nesse caso, o direcionamento, ou melhor, a representação das fundações e autarquias é da Procuradoria Geral Federal, né? Pelo seu procurador infraassinado, vem interpor o presente recurso extraordinário em face do acórdão proferido pelo egrégio Tribunal Regional Federal, aquela estrutura. A gente, na nossa próxima aula, a gente vai colocar uma base para vocês fazerem essa colocação. Então, a estrutura inicial da qualificação, apesar de ser ponto relevante, você pontuar por isso, ela não é tão relevante, porque os dados já estarão ali. O que você precisa saber é que na folha de rosto, após o endereçamento, você vai para a qualificação. Qualifica o ente público, qualifica o recorrido, venho interpor o presente recurso extraordinário. Se quiser fazer um adiantamento da referência legal, e é muito comum se fazer isso, né? Se vocês observarem, você pode fazer referência, como a gente está falando de recurso extraordinário, ao artigo 102, inciso 3, a linha tal. Se quiser até colocar para eles aí, Gustavo. Sim. Aí a gente construindo a estrutura aí da nossa peça, né? Coloca para eles aí nesse ponto da qualificação? Ainda dentro desse capítulo da qualificação, né? Pode colocar aí, como a gente está interpondo recurso extraordinário, um fundamento, isso aí vai ser a sua base, viu, doutores? Isso é a base para você fazer aquele esqueleto, como é que a gente está ensinando aqui, inciso 3, 102, inciso 3, a linha, aí bota a linha, aí a linha, ele vai colocar a linha lá que for a referência, né?
A linha, pode botar a linha 3 pontinhos, porque aí ele vai ter que descobrir aí, quando ele for fazer a peça, qual é a referência, né, da Constituição Federal, e artigo 29 e seguintes do CPC. Artigo 1029 e seguintes do CPC. Como a gente sempre vem ensinando aqui, essa é a base específica da estrutura da nossa peça, o que você precisa ter numa peça de recurso extraordinário na folha de rosto. Aí, aquela velha finalização, como a gente sempre faz, né, nessas folhas de rosto, aí você pode colocar aí, pede deferimento, local e data, e a assinatura do advogado público, né, no caso, a gente já lembra sempre que não pode assinar, né, então, aí pede deferimento, local e data, e aí pode colocar só embaixo aí, procurador federal, né, que é você que vai estar fazendo a peça aí, procurador federal, que não assina, né, só faz essa estrutura específica aí. Tudo bem? Agora o próximo tópico aqui da nossa peça são as razões. Então, como a gente vai fazer agora a estrutura da nossa peça, as razões pelas quais a gente quer ver modificada a nossa decisão recorrida, vamos fazer uma referência aqui específica, como que a gente começa essa segunda folha. Mais uma vez, Gustavo, eu preciso colocar aqui, preciso fazer aqui, pular 10 linhas para ficar, não precisa nada disso, a gente sempre vem falando aqui, volto e repito, que a gente pula uma linha só, terminou ali, procurador federal, pula uma linha e já passa para a parte das razões e, evidentemente, para quem você dirige essas razões. Como nós estamos falando, aí bota lá do outro lado lá das razões, Gustavo, como nós estamos falando do Supremo Tribunal Federal, a gente já dirige a ele aqui então, né, o nosso querido Supremo Tribunal Federal, nós já faremos aqui o direcionamento da nossa peça a eles especificamente, né. Então pode começar aí o endereçamento, Gustavo, desse aí do lado das razões, para a gente já seguir com eles aqui na estrutura da peça, pode fazer o nosso direcionamento aí, evidentemente, ao nosso egrégio Supremo Tribunal Federal. Egrégio STF. Vou abreviar aqui, tá? Não, pode abreviar, claro. Egrégio STF, colenda turma. Isso é uma estrutura praxe, tá, senhores? Isso é uma coisa que a gente coloca praticamente em todos, né? Colenda turma, eméritos ministros, eméritos julgadores, e aí vai da sua forma específica, como você escreve aí, né? Eméritos julgadores, e aí pula um itemzinho, e a gente vai para o primeiro ponto que é exigido na estrutura formal, primeiro ponto que é exigido na estrutura formal das peças de recurso extraordinário e também do recurso especial, né? Volta lá na tela, Gustavo, com o nosso artigo 1029 do CPC, por gentileza. Tá aí. Se vocês observarem, ele diz, as petições desses recursos conterão exposição do fato e do direito. Então, volta lá na nossa estrutura da nossa peça. O que é que você vai fazer agora? Primeira coisa, você vai fazer a exposição do fato e do direito. O que é isso? Exposição do fato e do direito. Puxa um colocadinho. Não, volta lá, pode voltar lá, Gustavo. Puxa aí um traçozinho para o lado para a gente fazer. O que é isso aí? Ora, o fato e o direito a que ele faz referência é o fato e o direito do processo. É o fato e o direito do processo, ou seja, você vai descrever o fato e a matéria de direito que se está discutindo nesse processo. O fato e o direito já estão indicados na assertiva. Tudo aquilo que o Gustavo, eu vou falar Gustavo Scatolino agora para não ficar Gustavo, tudo que o Scatolino ditou para a gente, leu para a gente aí, são as matérias de fato e de direito. Resumidamente, se eu fosse resumir isso aqui para vocês, o fato é aprovação em concurso público, fora do número de vagas, e o direito é se eu tenho direito líquido e certo a ser nomeado e tomar posse,
ou se isso é uma mera expectativa de direito. Claro, essa que eu estou fazendo um resumo específico aqui, né? Então, pronto, isso aí você já tem lá na assertiva. Por isso que, mais uma vez, a gente sempre repete, a questão fática é importante para a prova? Não, não é importante, mas você precisa abrir esse tópico, a não ser, evidentemente, que a questão diga para a gente, olha, você não precisa fazer a descrição fática, se não falar nada, abre o tópico lá da exposição do fato e do direito. Por quê? Porque você conhece a estrutura da peça, não sou eu que estou te exigindo, é o próprio artigo 1029, que a gente acabou de lançar aqui na tela. Então, você vai fazer a descrição dos fatos e o direito que se discute nesse processo. Cuida-se de mandado de segurança, impetrada por fulano de tal, em que postula o direito à nomeação, alegando ter direito líquido de certa nomeação, em razão de ter sido aprovado em concurso público, ao seu ver, surgindo vagas posteriores, e para isso deveria tomar posse. Pronto, basicamente aí você faria sim um parágrafo, resumindo isso tudo, quando ele principalmente não exigir, porque a situação fática está toda lá. Beleza? Volta agora, Gustavo, lá no nosso... Agora vem o mérito. Não, tem um pré-questionamento antes, Não, né? agora é o nosso artigo 1029. Volta lá no 1029 para mim. Tem coisa pra caramba ainda aí, Gustavo. Pode voltar lá no início dele. A demonstração do cabimento do recurso interposto. Pode copiar isso aí, botar como item 2 aí. Demonstração do cabimento do recurso. Você precisa demonstrar os requisitos, os pressupostos de cabimento do nosso recurso extraordinário. Isso vai valer tanto para o RE quanto para o RESP. O que que você mostra aqui? Não, é fundamentação não. Apaga isso aí, Gustavo. Apaga isso aí. O que que a gente vai colocar aqui? Primeira coisa que a gente vai fazer é a demonstração específica. Eu estava olhando de perto aqui, você me virou bem na hora, eu fiquei na cara na tela, que eu estou lendo. Estava lendo aí o que você estava... Se for fazer isso, você me avisa, senão o pessoal vai tomar um susto aí depois, né? Nada, esses Olha olhos só, verdes aí encantam a gente. nesse ponto, é engraçadinho, nesse ponto aí, você vai colocar os requisitos de admissibilidade. O que que é comum a gente fazer? Nós pegamos lá os pressupostos recursais e falamos do preenchimento desses pressupostos recursais neste capítulo. O diferencial do RESP e do RE é que ele tem, além dos pressupostos recursais, cabimento, tempestividade, regularidade formal, preparo, tempestividade, tudo isso você vai ter que fazer nesse tópico específico aqui do recurso extraordinário, no tópico do cabimento do recurso, demonstração do cabimento do recurso. Além disso, nós temos os pressupostos gerais e específicos de cabimento. Os pressupostos gerais e específicos de cabimento são os pressupostos constitucionais. Então, como é que a gente trabalha isso? Primeira coisa que a gente vai colocar, e pode voltar lá no nosso coisa para a gente fazer a anotação. Primeira coisa que a gente vai colocar, você já colocou aí, né? Requisitos de admissibilidade, pressupostos. Aqui, pô. Aí você, na verdade, só ditou aí, dentre eles, tempestividade. Então, pode tirar esse antes do constitucionais. Você falou de preparo, aí. O RESP vai ter preparo? Não, aí eu estou falando que eram pressupostos, na verdade, que são os pressupostos, eu ditei os pressupostos recursais, né? Cabimento, legitimidade, interesse recursal, pode botar, bota na ordem específica, né? Tempestividade, legitimidade, interesse recursal, regularidade formal. E no caso nosso não tem preparo, né? Então a gente poderia deixar basicamente isso aí como sendo a nossa estrutura. Então o que a gente vai dizer? Nosso recurso, pode voltar comigo aqui. O que a gente vai dizer aí? O nosso recurso ele é tempestivo, porque é interposto dentro do prazo, a intimação foi feita em tal data, então o recurso é tempestivo. O nosso recurso é cabível para situação específica, a gente vai dizer por que ele é cabível, porque consta nas atribuições, nas hipóteses específicas do artigo 102.3 da Constituição Federal. Ele é um recurso que possui regularidade formal, conforme forma específica que já se apresenta.
o INSS, que no caso é parte legítima para interpor o presente recurso, e há interesse recursal, considerando que o acórdão é contrário aos interesses da autarquia previdenciária. Então, estou falando basicamente aqui, né? Estou colocando uma base. Você vai justificar o preenchimento desses pressupostos específicos. Além deles, aí volta lá, Gustavo. Você vai colocar os pressupostos constitucionais. Você precisa fazer uma indicação específica dos pressupostos constitucionais desse recurso. Aí bota entre parênteses aí para a gente. Você vai fazer uma referência aos pressupostos constitucionais conforme o que consta especificamente no caput do inciso 3 desse artigo 102, que é pré-questionamento. Pode botar aí pré-questionamento. Além do pré-questionamento, esgotamento das vias ordinárias. Só esse cabimento que já dá umas 15 linhas na peça. Vai ter que explicar bem aí. Mas é como eu disse, você não precisa, no caso dos pressupostos recursais, você não precisa estender muito, porque você está falando tempestividade, o recurso é tempestivo, a legitimidade, as partes são legítimas, há interesse recursal, porque o acórdão foi contrário aos interesses, e a regularidade formal foi preenchida conforme a estrutura da própria peça, né? Isso é um natural que a gente coloca nesses recursos. Os pressupostos constitucionais seriam, então, pré-questionamento e esgotamento, prévio esgotamento das vias ordinárias. O que você vai dizer aí? Olha, houve o esgotamento das vias ordinárias, considerando que o Tribunal Regional decidiu, em última instância, no acórdão específico, a questão do mandado de segurança. Isso é o que você vai dizer, né? Olha, decidiu, em última instância, o mandado de segurança. Além disso, houve aqui o pré-questionamento da matéria. Houve o pré-questionamento da matéria porque ela foi decidida no acórdão específico, e se você quiser fazer referência, de qualquer forma, foram postos embargos de declaração, que é para preencher o 1025 hoje, né? Dependendo do que a assertiva te cobrar aí, mas você precisa dizer, a matéria foi pré-questionada a partir do momento em que o acórdão, o que se questiona aqui é a violação do artigo 102, inciso 3, a linha A, que é afrontar a Constituição Federal. Se você conseguir citar os artigos, no nosso exemplo aqui vai ser o artigo 37 da Constituição Federal, e o acórdão decidiu sobre a matéria. Então, está pré-questionado por isso. O acórdão decidiu especificamente sobre a matéria. Evidentemente que a gente vai fazer a referência específica. E o cabimento está relacionado, e aí agora o pressuposto específico, né, de cabimento, se você for anotar, pode botar aí embaixo agora aí. É o pressuposto específico, a gente falou do pressuposto constitucional, pré-questionamento, esgotamento das vias ordinárias, e aí pode acrescentar aí também indicação das alíneas, que é o cabimento, o pressuposto específico de cabimento. Essa parte, né, assim, na vida prática tem que ser muito cuidadosa, porque o que tem de súmula para negar recurso especial e extraordinário é demais, né? É um absurdo, né? Eu fui do STJ hoje já, é extremamente. E lá, assim, a gente, primeiro ponto, pegava um recurso especial lá, já via se tinha a súmula 126, olha, que teve matéria para RESP e RE, interpôs RE? Não, então não admite. Aí tem a tal da súmula 7, a famosa súmula 7, que fala que não pode reexaminar provas no STJ e também no STF. Então a gente ficava doido para achar um que fala assim, olha, e muitas vezes pensava assim, este processo não visa rediscutir provas nenhuma, aí já colocava lá, súmula 7, inadmissível. Então tem um monte de súmulas para inadmitir os recursos. Então para o concurso é importante e para a vida prática também, para você não ter a sua... Às vezes você tem até o direito, mas você deixa de ganhar pela questão processual. Exatamente. Hoje a dificuldade de chegar às instâncias superiores é gigantesca, né? Conseguir levar um RESP e um RE às suas instâncias respectivas é extremamente difícil. Então, você não pode errar especificamente nesses processos aí. Mas, de qualquer forma, a gente está aqui numa prova e, evidentemente, que a gente precisa fazer o mínimo aqui, né?
Então, esse ponto específico é onde nós iremos colocar aí pode voltar lá, Gustavo. Esse ponto específico, então, é a parte inicial em que a gente vai colocar aí do cabimento do recurso. Volta lá no 1029. Ou melhor, perdão. Pode voltar lá no texto. Vai descendo um pouquinho aí até lá no artigo 1035. Olha aí o nosso 1035. O que ele exige da gente, Gustavo? Famosa repercussão geral nos recursos extraordinários, né? Isso aqui é importante, hein? Se olhar o parágrafo 2º desse artigo 1035, você olhar o parágrafo 2º desse artigo 1035, ele diz: o recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. Então, no recurso extraordinário, existe um requisito de admissibilidade específico, que é a repercussão geral. Então, pode colocar aí demonstração. Pode colocar isso como um tópico à parte, né? Da repercussão geral. Pode colocar. É até interessante que se faça, né? Ou dentro até mesmo desse cabimento, porque ele é um pressuposto de cabimento, a repercussão geral, ele é um pressuposto específico de cabimento, ou pode fazer um tópico em apartado, vai da sua linha aí. Não há exigência para isso. Aí bota só do lado aí. Tem que fazer, né? Muitas vezes ajudar o examinador a nos ajudar. Então, o examinador ele tem que ter facilidade de pegar a sua peça e identificar os pontos, porque ele vai fazer uma conferência. Exatamente. Olha, tem folha de então, mas ele é um tópico separado. Você precisa de um tópico separado para repercussão geral. Ou um tópico sozinho, ou ainda como subtópico dentro do cabimento. Então, você pode vir do cabimento, quando ele exige lá, demonstração do cabimento do recurso. Recurso é tempestivo, preencheu regularidade formal, as partes são legítimas, há interesse recursal, o cabimento constitucional está preenchido a partir do momento que se enquadra na situação do artigo 102.3, houve pré-questionamento, houve esgotamento das vias ordinárias, porque o TRF atuou em última instância, esgotando as vias ordinárias. Há hipótese de cabimento específica no artigo 102.3A, porque o acórdão recorrido, ao contrariar a Constituição Federal, gera a abertura para a via extraordinária e dá repercussão geral. Você precisa fazer um tópico específico, até mesmo isso, inclusive, para a prática, viu? É muito comum na prática você não abrir um tópico da repercussão geral e isso gerar inadmissibilidade do seu recurso, inclusive no próprio tribunal ACO, né? Então, evidentemente que, claro, né, você precisa aqui destacar a existência da repercussão geral. Beleza? Volta lá na tela para a gente, Gustavo, para a gente continuar. Então, ali a necessidade de demonstração da repercussão geral. Agora, pula mais um tópico aí. Agora nós iremos, conforme previsão lá do artigo 1029, nós iremos fazer as razões. Pode voltar lá no 1029. Ela pode voltar lá no 1029, mas só para ficar específico, né? Aí, ó, das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão. Aí você pode colocar razões, e aqui no caso a gente vai alegar um vício de direito, um erro de direito, um erro injudicando, a gente vai dizer que foi julgado mal, então a gente está fazendo referência aqui ao pedido de reforma da decisão. Então, das razões de reforma da decisão, e vamos colocar aqui todos os fundamentos necessários para que a gente consiga aqui a reforma dessa decisão. Tranquilo? E aqui entra agora a parte do mérito administrativo, né? O mérito mesmo. Aqui é a questão das razões para a reforma da decisão. Então, deixa eu só dar uma luz para a galera aqui. O que eles podem alegar? Manda bronca aí. O que eles podem... Vou jogar aqui a início, ver se vai dar certo. Não está indo aí. Aí, pronto. Então, o pessoal, aqui na parte do mérito, a matéria de mérito envolve a parte do direito administrativo. A gente viu que o impetrante, que foi o Evaristo, alegou que ele fez concurso, era para uma vaga, ele foi nomeado, não foi nomeado, estava fora das vagas. Fora das vagas. Ele alegou que tem vagas abertas e que o fato de ter aberto concurso de remoção
demonstraria que tem vagas abertas e há necessidade de provimento dessas vagas. Ele ganhou na primeira instância, houve apelação da PGF e a apelação foi negada, manteve a decisão. O que a gente pode trazer aqui para a gente defender a PGF, defender os interesses, já que, na verdade, né, ele não foi nomeado, não há interesse que ele seja nomeado, pelo menos naquele momento. O que a gente pode trazer? Né? E aqui eu gosto de deixar vocês pensarem um pouquinho. Né? O ideal é quando você faz uma prova discursiva, é você ter um papel do lado. O que eu fazia? Eu colocava igual eu faço aqui. Folha de rosto, vou colocar isso, vou colocar isso, vou colocar isso. Razões, eu vou colocar egrégio tribunal, endereçamento, vou colocar exposição do fato de direito, vou colocar do cabimento, não posso esquecer, vou colocar lá da repercussão geral e vou colocar das razões. E aí nas razões eu vou colocando tudo que eu vou alegar. Então eu posso alegar aqui, por exemplo, que houve, na verdade, violação do artigo 37, inciso 1 da Constituição, que fala que os cargos serão providos mediante concurso público. Só que no caso ali, apesar de ter feito concurso, a administração não tem interesse em fazer a nomeação naquele momento, porque o fato de ter aberto vagas de remoção não demonstra que ela tem interesse. A remoção interna funciona para fazer uma adequação de lotação para quem está dentro do órgão público, não é? Então, o fato de eu abrir concurso de remoção, eu só quero internamente, eu tenho as vagas, posso até ter vagas disponíveis, só que eu quero fazer uma adequação de lotação. Não estou dizendo, eu tenho vagas aqui, eu vou oferecer todas. Não. Então, o fato de abrir concurso de remoção não justifica que quem está fora do órgão, fora da entidade, fora das vagas, vai ter direito à nomeação. Não justifica. É um fundamento, né? Outro fundamento, discricionariedade administrativa. Não esqueçam disso. O administrador tem que ter a liberdade, a discricionariedade de fazer ou não nomeação. E não pode, a gente vai alegar isso, não pode o judiciário invadir essa questão, que é questão de mérito, não é questão de ilegalidade. O fato de ter aberto vagas em concurso de remoção não revela uma ilegalidade que justifique o judiciário fazer uma intervenção e determinar a nomeação. Isso é discricionariedade. O gestor tem que ter essa liberdade de decidir se quer ou não fazer a nomeação. E não houve a intenção. Tanto é que fez uma adequação de lotação pela remoção e não ofereceu essa vaga para quem estava fora da entidade INSS. Tá bem? E nós vamos alegar e vamos trazer aqui o fundamento, que é a própria jurisprudência do STF. O STF fala que o fato de ter vagas disponíveis não justifica quem passou fora das vagas o direito à nomeação. O Supremo fala que as condições para ter direito à nomeação é a seguinte, uma delas é você passar em concurso dentro das vagas. Quem passou dentro das vagas tem direito à nomeação, jurisprudência do STF. Agora, quem está fora das vagas, o fato de terem vagas no órgão, e sempre tem vaga no órgão, sempre vai ter, o fato de ter vaga no órgão, o fato de criarem novas vagas, até por meio de lei, não justifica que elas vão ser providas por quem está naquele concurso. Tem que haver o interesse da administração. A não ser que ela pratique um ato ilegal, por exemplo, ela está fazendo contratação de terceirizados para ocupar aquela função. Aí é ilegal. Ou então, o Supremo já falou que quando você é preterido na ordem de classificação, ou seja, pularam você. Olha que azar. Você estudou, ralou para passar no concurso, falou, olha, chamaram 3, eu sou o 4, agora é minha vez, agora vai. Sai o diário oficial, pulou você. Ao invés de nomear você, que é o 4, começou a nomear no 5º, 6º e assim por diante. Quem é preterido na ordem de classificação, segundo o Supremo, tem direito à nomeação. Então nós vamos defender que o fato de ter aberto o concurso de remoção não se enquadra na própria jurisprudência do STF, que diz que não está acontecendo um sinal da administração que quer prover aquelas vagas, não está havendo preterição e ele passou fora das vagas. Se passou fora das vagas, é expectativa de direito e não direito à nomeação. Então a gente pode colocar isso aqui, vou voltar aqui para a tela, a gente vai colocar aqui como razões, vamos colocar o quê? Vamos colocar
violação do artigo 37, inciso 1 da Constituição, a gente pode colocar que discricionariedade administrativa e, por hora, podemos colocar também aqui a questão de o STF diz que tem direito à nomeação se aprovado dentro das vagas. Então, basicamente, o mérito é isso. Se você na sua casa, quem está nos assistindo aí, você, a Leilane, a Maria, o Splash e todos que estão com a gente aí, se na hora surgir alguma outra ideia, você pode colocar também, tá? O que trouxer de fundamento você pode vir a acrescentar sem problema. E aí, depois das razões, tem mais alguma coisa aqui, Gustavo? Tem o pedido. Pedido, vamos Só lá, pedido. pergunta. Aqui, só uma pergunta burra. A gente tem que ter alguma pergunta burra aqui no dia, gastar meus 5 minutos de burrice no dia. Caberia aqui um pedido, uma liminar para alguma coisa? Não, né? Não. Porque vamos imaginar Hoje o pedido... que ele está no cargo lá. Pode pedir uma liminar para tirar ele do cargo, alguma coisa assim, dizendo que está tendo... Na peça do recurso, não. Não, mas Hoje, aí seria uma cautelar, por exemplo. Na verdade, erroneamente se chama de cautelar, né? Mas isso é o mero requerimento de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal. E você faz em petição própria, a lei simplesmente faz referência a requerimento. O requerimento de efeito suspensivo, então ele faz referência a requerimento, que no âmbito do STJ do Supremo se chama de medida cautelar para dar efeito suspensivo à RESP-RE. Hoje essa previsão a gente encontra no parágrafo 5º desse mesmo artigo 1029, que a gente está trabalhando aí. Se você quiser até colocar para o pessoal já fazer uma anotação aí, não cometer o erro de pedir efeito suspensivo em RESP-RE, nele mesmo RESP-RE. Bota lá no 1029. Que aí eu mostro para eles lá. Bota 1029, parágrafo 5º. 1029, parágrafo 5º. Aqui, ó. Se você olhar lá, o pedido de concessão de efeito suspensivo, que é o que você quer, né? E recurso extraordinário, poderá ser formulado por requerimento dirigido. Então, não é no recurso. Você faz um requerimento dirigido, aí ele fala ao órgão competente, ao próprio Tribunal Superior, se o recurso já tiver sido admitido, publicada a decisão de admissibilidade, ao relator, se o recurso já tiver sido distribuído, ou ao presidente ou vice-presidente do tribunal a qual entre a interposição do recurso e a publicação da sua decisão de admissibilidade. Os 634 e 635 da súmula do Supremo, hoje previstos expressamente aqui nesse parágrafo 5º do artigo 1029. Então, você não vai pedir efeito suspensivo no bojo do próprio RESP ou RE. Você vai pedir em petição apartada. Evidentemente, se a assertiva for te cobrar isso, ele vai pedir, com certeza, ele vai falar para você lá, foi interposto recurso extraordinário e você pretende fazer nesse recurso extraordinário, pedir efeito suspensivo. Aí ele está falando dessa petiçãozinha separada, que é a previsão aí do artigo 1029 no seu parágrafo 5º. Tranquilo? E agora, volta lá só para pedido. Estamos aqui. O pedido aqui, evidentemente, que a gente vai fazer referência ao pedido de recebimento, é uma praxe jurídica, né? Então, requer o recebimento e processamento do presente recurso. Isso é uma forma que eu faço, inclusive, né? Requer o recebimento e processamento do presente recurso, com a intimação do recorrido para a contrarrazão. Na verdade, o recorrido já foi intimado, então pode botar só requer o recebimento e processamento do presente recurso e sua remessa ao Supremo. Que você está fazendo lá no Tribunal ACO, né? Isso, a interposição dele se dá perante o Tribunal ACO. E só outra pergunta aqui, o Tribunal ACO hoje, ele não faz nenhuma análise.
Ele remete direto. Não. Em RESP-RE era assim no início do código, depois mudou. A Lei 13.256 de fevereiro de 2016, que entrou em vigor praticamente um mês, pouco mais de um mês antes do próprio código, ela mudou isso. Ela restabeleceu o duplo juízo de admissibilidade em RESP-RE. Hoje não tem duplo juízo de admissibilidade, é apelação, recurso ordinário. Tem duplo juízo de admissibilidade, RESP e RE. Esses dois ainda permanecem. Então, o presidente ou vice-presidente do Tribunal ACOR fará o primeiro juízo de admissibilidade desses recursos. Se positivo, remete ao Tribunal Superior, que fará o segundo e definitivo juízo de admissibilidade. Bem, então, ele faz sim, inclusive é contra esta decisão que ele profere, negando o segmento. Cabe aquele famoso agravo em RESP-RE, lá do artigo 1042 do CPC. Certo. Então, faz sim, só não existe isso na apelação. Apelação não existe duplo juízo de admissibilidade. O juiz só intima para contrarrazoar, contrarrazoou, ele remete ao tribunal. Um único juiz. RESP-RE não. O presidente precisa, tanto é verdade que eu acabei de falar do pedido de efeito suspensivo, ele é feito ao Tribunal ACOR, ao presidente do Tribunal ACOR, antes de se publicar a decisão de admissibilidade. É feito ao próprio Tribunal Superior, depois de já publicada a decisão de admissibilidade desse recurso. Tranquilo? Então, você vai fazer ali no pedido, pode voltar lá no pedido para a gente fechar aqui, né? A gente vai fazer no pedido o recebimento do recurso, essa questão do recebimento é a admissibilidade do recurso, processamento e a remessa ao Supremo, evidentemente, né? E vamos agora para o pedido de mérito. A gente vai pedir, então, no mérito específico, a gente vai pedir a reforma da decisão, né? A gente pode colocar aquele básico, né? Que seja dado provimento ao recurso para reformar o acórdão recorrido, com base nos fundamentos acima expostos, né? Essa é a base que a gente coloca aí, reforma da decisão, provimento para reformar o acórdão recorrido, conforme os fundamentos acima expostos, que a gente já exaustivamente vai colocar lá os fundamentos específicos. Aí, mesma coisa, pede documento, local e data e procurador. Aquele básico que a gente coloca lá, local e data, e procurador federal. Então tá aí a peça, olha só. Isso. A peça toda, folha de rosto, razões, está aqui para vocês, as razões, tá? Quem for fazer aí, já dá um print na tela, para quando for fazer em casa, já ter tudo aqui, ó. O esqueleto tá aí para vocês. Então, não tem como errar a peça, não tem como errar a estrutura. É só você pegar o que está aqui e você, na verdade, discorrer. E, se possível, colocar mais fundamentação, especialmente quanto à parte de mérito. Colocar jurisprudência, dar uma pesquisada, pensa o que você pode colocar para você dar uma recheada na sua peça. É isso, Gustavo? É isso aí. Então, no próximo encontro, próxima terça-feira, a gente volta aí para trabalhar com vocês essa peça, trazendo além, já vão colocar aí, né, nessa estrutura da peça, além do que vocês vão trabalhar na peça. Ah, professor, eu vi uma peça que está diferente, que ele bota isso aqui primeiro. Senhores, nesse caso, a ordem dos tratores não altera o viaduto, né? É importante para você que tenha isso na sua peça, dentro dessa estrutura, e eu não inventei a estrutura, vocês mesmos viram, eu tirei do próprio 1029. Exposição do fato e do direito, demonstração de cabimento do recurso, razões e pedido. Tirou dali, né? Às vezes eu mudei a ordem, eu falei de tempestividade, depois falei de pré-questionamento, depois falei de repercussão geral, isso não importa. Desde que dentro do tópico do cabimento, tudo isso esteja colocado lá. Estou dizendo isso que vai que na hora que você está fazendo a prova lá, da tempestividade, do pré-questionamento, eita, não falei da legitimidade. Ah, vou colocar aqui. Coloca, claro. Essa ordem específica não vai afetar. O importante é que tenha essa previsão lá dentro do tópico específico que você está fazendo. Tranquilo? A gente dá aqui o esqueleto justamente para você gravar aí essa estrutura. É isso aí. E, pessoal, vamos ter agora uma outra aula comigo, que é o papel da advocacia pública na nova lei de licitações. Vocês já pararam para analisar que a advocacia pública teve várias referências na nova lei de licitações? Inclusive, Gustavo, fala como que tem que ser o nosso parecer, como é que tem que ser a estrutura do parecer, em que momentos a gente vai atuar fazendo um parecer nas licitações. São vários momentos que a gente atua.
não só fazendo o parecer das minutas dos editais, de licitações, contratos aditivos, mas em vários momentos. Até defesa de servidores a gente pode fazer, se o servidor assim requerer, porque ele atuou em um parecer que a gente fez. Então foram muitas referências, ao contrário do que está na Lei 8666. Eu vou trazer para vocês agora, na aula que a gente fecha aqui e começa outra em 5 minutinhos. E na terça que vem, a gente traz para vocês o recurso extraordinário. Manda o link aí que eu vou assistir. Eu tô querendo assistir porque eu trabalho nessa parte. Vou te Vai mandar. ser bem importante. Valeu, Valeu, Gustavo. Um pessoal. abraço a Obrigado. todos. Até terça que vem.